Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós estaremos falando da lição número 2. O título: Somos Cristãos. O texto áureo, o texto que vai basear a centralidade da lição, diz o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Bom, o texto áureo então vai estar baseado em Atos 15, 19, onde nós vamos entender que a gente não pode perturbar aqueles que se convertem a Deus. Quem são essas pessoas? Vamos entender a lição. O cristianismo, a verdade prática, aquela pela qual nós temos que praticar no dia a dia, diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Então a gente viu que ser cristão não é apenas ir para a igreja ou carregar uma Bíblia debaixo do sovaco. É muito mais do que isso. É ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Isto então define quem é cristão verdadeiramente. Com sua vida, com sua conduta, com seu caráter. E aí vai definir verdadeiramente que um cristão não são regras nem ritos, mas sim um relacionamento com Cristo. Então essa verdade ela tem que ser aplicada no nosso dia a dia. O livro da nossa leitura bíblica vai estar baseado em Gálatas 2, no versículo 9, do 1 até o 9 e depois o versículo 14. Eu vou ler o seguinte: e por isso, e por causa dos falsos irmãos que se sentiam entremetidos e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para que porem a servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Essa lição ela vai ser de suma importância, porque vai nos mostrar que a igreja ela herdou dos judeus muitas coisas, muitas ideias, muitas práticas. Nós vamos entender que no campo teológico e ético, a gente viu que a história da igreja ela começou em Jerusalém, ali no dia de Pentecostes, e em uma comunidade judaica. Nós vamos entender que esses pontos aqui levaram muitos a confundirem a lei de Moisés com a graça. A lei de Moisés eram leis, eram normas, estatutos que Deus tinha dado para o povo de Israel. E a graça, ela é abundante, ela abrange toda tribo, raça, língua e nação. Não apenas, somente Israel e exclusivamente a tribo de Judá. É muito mais do que isso. Então nessa lição, vamos ver Gálatas 2, esse relato de Gálatas 2 aqui, que mostra o limite, o que vai definir o que é judaizante, o que é judaísmo e o que é cristianismo. Vai ser muito importante essa lição, para que a gente venha ter uma visão mais ampla e melhor e entender a diferença desses dois. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Vamos ver que quando ele subiu para Jerusalém, o apóstolo Paulo. Então, depois de 14 anos, ali que o apóstolo Paulo ele se converteu, ele vai ali pela segunda vez a Jerusalém. Ele foi visitar ali os seus irmãos. A gente vai ver que ele foi nessa visita por ordenança do Espírito Santo. E essa epístola, aqui ao Gálatas, ele foi escrito antes mesmo desse concílio. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá, ele
foi logo explicando, foi fazendo aquela reunião, ele foi mostrando ali que ele estava ali, porque o, o, o povo de Jerusalém era um povo pobre. Então ele ia levar donativos ali para os irmãos pobres da Judéia. E ele aproveitou a ocasião para poder pregar a palavra de Deus. Ele aproveitou então a situação e pela qual esses 14 anos, que agora ele se converteu, ele começou a falar da convicção do Evangelho. Ele falou sobre a sua obediência e também da ordem divina que Deus estava dando para ele. Quando ele chegou lá, nessa reunião, tinha então Barnabé, que ele era judeu, e nós vamos ver que a sua presença ali na reunião não seria um problema, porque ele era judeu, não tinha problema. Mas tinha lá no meio o Tito, e Tito, ele era grego. Então, foi um risco muito grande para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava com uma pessoa que era grega. Os judeus, geralmente, eles tinham ali nas suas normas a circuncisão. Eles tinham esse sinal. Mas ali o Tito, ele era grego. E aqui ele vai dizer o seguinte, que ele encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo. Mas ele era judeu, pois a sua mãe era judia. Então, o apóstolo Paulo, ele foi lá e circuncidou então o Timóteo. A gente vai ver que o Tito era grego, né? E porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do cristianismo. Então, para que ele evitasse confusão, ele fez isso. Nós vamos ver que a mãe dele era judia. Então, ele tinha ali uma linha judeia. Não era problema ele circuncidar. Mas vamos ver que tudo isso ele fez até mesmo porque a verdade do Evangelho estava em jogo e o futuro do cristianismo. Por isso que foi explicado ali o Tito e o Barnabé a respeito dessa circuncisão e o que essas pessoas, esses judaizantes, esses judeus que estavam naquele meio, estavam insistindo tanto para que o apóstolo Paulo ele circuncidasse então ali o Timóteo. Para que eles queriam tudo isso? O segundo tópico vai dizer sobre a tendência judaizante no início da igreja. Veja bem o que esses judaizantes eles estavam a fim de fazer. Então, quando o apóstolo Paulo ele retornou da sua viagem, ele ficou sabendo ali que os irmãos de Gálatas eles estavam vivendo outro evangelho. Eles estavam ali usando como se os pensamentos, aquele desertar, eles mudaram o evangelho. E aí o apóstolo Paulo, ele começou então a empregar nessa passagem que eles estavam se rebelando. É como se eles tivessem mudado de partido, como se eles tivessem mesclou coisas que o apóstolo Paulo tinha pregado antigamente. E isso aqui estavam como se os irmãos tivessem abandonado a fé. Por isso que esses judaizantes, nós vamos entender quem eles eram. E por que eles estavam bagunçando essa igreja aqui da Galácia? Nós vamos ver que ser judaizantes é adotar costumes e ritos judaicos. Esses judaizantes, eles eram opositores de Paulo. Eles também eram conhecidos como os falsos irmãos. Eles estavam ali na igreja mãe, naquela época quando o Pentecostes surgiu, e muitos ali foram, então, convertidos ao Senhor Jesus. E com essa nova conversão, eles viraram pessoas legalistas. Eles começaram a colocar, então, a lei de Moisés como condição para a salvação. É como se o irmão
não fosse circuncidado, ele não poderia ser salvo. Se ele não guardasse o sábado, ele não ia ser salvo. Se ele não usasse ali as normas da lei de Moisés, ele não alcançaria a salvação. Então esses judaizantes, eles começaram a ensinar que os gentios tinham que virar judeus. E foi uma grande tensão. A tensão então se instalou naquele momento. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto que o Paulo e o Barnabé eles foram pressionados por esses judaizantes aqui, também os outros apóstolos de Jerusalém. A gente vai ver que não somente o apóstolo Paulo, mas também estava Pedro, João, Tiago, eles estavam ali presentes. E a gente vai entender que os outros apóstolos eles estavam em outras atividades missionárias. Os judaizantes, chamados de falso irmão, eles conseguiam furar esses bloqueios dessas reuniões, eles entravam, né, nessas reuniões, infiltrando, e conseguia ali a convencer várias pessoas com essa legalidade, com essa lei de Moisés, colocando como condição para ser salvo. E aqui trouxe então uma grande confusão, tensão ali no apóstolo Paulo, com Pedro, Tiago, a ponto de Pedro também estava naquele momento junto com os gentios, e ali ele estava agindo como gentios. Quando ele estava junto com os judeus, ele agia como judeus. Ele estava meio lá e meio cá. E aí foi quando o apóstolo Paulo, né, que nós lemos até no texto bíblico, no versículo 14, que ele disse: sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que você obriga o gentio a viver como você obriga os gentios a viverem como os gentios? Então até o Pedro, ele não tinha entendido um pouco ainda. E o apóstolo Paulo mostrou para ele a diferença. Você é judeu, tudo bem, mas você não pode forçar um gentio a virar judeu. E nem um gentio obrigar ali o judeu a virar gentio. Não, cada um sirva a Deus como foi chamado. Então essa tendência do judaizante no início da igreja, essa tendência judaizante aqui contra o apóstolo Paulo e as igrejas da Galácia, elas foram aqui um grande clima de tensão. E nós vamos entender que essa tendência judaizante, ela se encontra até hoje. É muito normal, entre aspas, nós olharmos hoje diversas religiões usando ritos, usando até mesmo objetos judaicos nos cultos. Isso é normal. Não que seja pecado, mas esses objetos, esses ritos judaicos, eles são para os judeus. Nós somos gentios. O Evangelho chegou até nós e para que a gente seja um cristão verdadeiro, nós não precisamos estar usando acessórios ou artefatos judaicos. E que essas práticas judaizantes atuais, como observar o sábado, né, obrigar a pessoa a guardar o sábado, senão a pessoa pode perder a salvação, usar ali até mesmo as alimentações, proibindo a pessoa de comer alguns tipos de alimento. Não pode comer carne de porco, porque é pecado e tal. Então, assim, essas leis, essas liturgias, como usar o shofar, o talit, né, usar até mesmo o kippah, que são aqueles acessórios que os judeus usam, tudo isso aqui é para usar, mas o judeu. O gentio, ele não precisa usar isso aqui nos cultos. Ele pode cultuar o Senhor de uma forma natural, porque nós sabemos que quem tem o Espírito Santo
ele vive do espírito, de como Deus chamou ele. Então não é preciso a pessoa trazer ali os artefatos, algo judaico para poder fazer o culto acontecer. Ou seja, não que seja pecado, mas é algo que não é preciso, porque o culto hoje ele é racional. Nós vemos lá que Cristo falou para que a gente tenha um culto racional, um culto com inteligência, usando a nossa fé. E essas práticas judaizantes atuais, como nós vemos aqui, existem, né? Esses judeus, os judeus messiânicos, eles seguem então as suas tradições, normal. Isso simplesmente para poder preservar suas identidades. Eles fazem isso estando circuncidado ou não. Agora, os não-judeus, que somos nós também somos chamados, a gente não precisa de circuncidar para pertencer a Deus. Nós não precisamos fazer liturgias ou guardar dias para nós sermos salvos ou pertencer, não. Cada um fique na vocação que foi chamado. E o resultado, então, dessa reunião que a gente viu aqui foi desfavorável para os judaizantes, porque só o fato dos apóstolos, sendo judeus, concordarem com essa explicação, isso aqui ajudou aqui os grupos dados por Paulo e apontavam os erros daqueles legalistas. Esses legalistas aqui, que alegavam que a salvação tinha que ter, esses ritos judaicos, era obrigado a ter, eles estão até hoje por aí. E assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando a sua cultura hereditária do seu povo e os judaizantes estão colocando remendo ali novo em pano velho, porque não é necessário usar o talite, o quipar, guardar sábados ou dias. Não é necessário você ficar restringindo alimentos, porque esse tipo de judaizante, eles vão trabalhar contra a salvação. Se tudo isso é preciso ser salvo, então qual o valor tem a cruz de Cristo? Por isso que essa heresia, ela tem que ser combatida. Nós vimos no começo da lição o porquê que essa lição é chamada Somos Cristãos. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Nós não precisamos de artefatos, de acessórios, para que nós venhamos demonstrar que nós somos cristãos. Não. Nós somos cristãos porque nós temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. Por isso, todos os dias, nós reconhecemos Cristo como o nosso Salvador, como também o Deus Criador. Nós conhecemos Cristo como o nosso Redentor. E quem nos revela isso é o Espírito Santo, através de Cristo e através de Deus. Nós vamos falar na lição que vem a respeito de Jesus Cristo, que também, além da tentativa de destornar a salvação, também nós iremos falar de um assunto muito importante, que é da encarnação do Verbo, que é sobre Jesus Cristo, que também é um ponto muito importante que os hereges tentam desfazer ou desfigurar o texto sagrado. Eu vou esperar você na lição que vem. Eu espero que nós tenhamos aqui aprendido muito e saiba que o culto a Jesus não é necessário você se equipar todinho de judeu. Basta você ser sincero, buscar a Ele e em nome de Jesus pode ter certeza que tudo vai ser ali abençoado, porque esse nome tem poder. Amém? Que Deus te abençoe. Espero você na próxima lição e até a próxima, se Deus permitir. Pai do Senhor Jesus e graças a Deus.